Nós não cansamos de render honra a Ti, Senhor. A glória, a força, declare para Ele. E o poder ao Rei, somente a Ele, Jesus. Somente ao nosso Deus. Oh Senhor, a Ti seja a honra. Oh Rei Jesus. Aleluia. A honra, a glória. Declarei para o Senhor. Feche os seus olhos. Releve todo o seu pensamento, todo o seu ser ao nosso Jesus. E o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor Toda honra, toda glória, todo louvor a Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que com o seu sangue nos comprou, nos redimiu, nos livrou de todo pecado, de toda acusação do inferno. Glórias ao nome do Senhor para sempre. Pode distribuir. Alguém que não recebeu o cálice, dá um sinal aí, pisca o farol. Se tem alguém aqui na frente, isso, aqui a irmã Neide. Glórias a Deus, louvado é o nome do Senhor. Mais um obreiro aqui à minha direita também, por favor. Glórias a Deus. Mais alguém? Todos. Agora, tem essa oportunidade maravilhosa. Nós temos esse privilégio de celebrar a nossa unidade com o corpo de Cristo, com a igreja. Nós temos essa oportunidade de celebrar a nossa unidade com Jesus, de podermos estar sendo alimentados do corpo dele, fortalecidos dele, em nome de Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ofereça ao Senhor a sua gratidão, o seu louvor, a sua adoração. Aquele que nos comprou com o seu sangue, nos redimiu de todo pecado, transformou a nossa vida, nos livrou de toda potestade, nos fez com ele herdeiro de todas as bênçãos. E agora nós temos este privilégio na presença de Deus. E é por isso que agora poderemos participar com alegria. Por isso, repetimos a palavra que Jesus disse: tomai, comei. Este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim.
Glórias. Exaltado para sempre seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Obrigado, Jesus, pelo teu povo, que mesmo dentro do seu automóvel, mas está em comunhão contigo. Vive intimidade com o Senhor. Mesmo sem podermos tocar, sem ser conveniente tocarmos nas nossas mãos, mas nós podemos estar unidos, tocando o céu, sendo alimentados pelo mesmo alimento, o corpo de Jesus. Glórias a Deus por isso. Ao Senhor glórias, honra, louvor e adoração para sempre. Nós vamos convidar o pastor Adelmo, por favor, para que venha orar pelo cálice. Os obreiros podem tomar aqui nas suas mãos, em nome de Jesus Cristo. Ele vai receber aqui o microfone. E eu convido você a se preparar para beber esta bebida espiritual, que nem o povo lá no deserto pôde beber. Eles beberam de águas que eram amargas e se transformaram em doces. Eles beberam de uma fonte que Moisés tocou na pedra e Deus mandou água. Mas nós podemos beber desta fonte espiritual. E nós vamos agora, juntamente com o pastor Adelmo, agradecer a Deus por este privilégio, por esta bênção que Ele nos concede, de sermos saciados em Jesus. Paz do Senhor para todo o povo de Deus. Querido Deus, nós abençoamos, Pai querido, através da Tua pessoa bendita, o Teu sangue que agora está sendo representado como um suco de uva, Pai, e vai passar pelas mãos de cada um dos Teus filhos e de cada uma das Tuas filhas para a bênção, para a proteção, para milagre, para fortalecimento, Pai. Que os Teus filhos recebam, Pai, e sintam-se prazerosos em se sentir servo de Deus e participar do Teu sangue com alegria, Pai. E que todos nós venhamos a sentir este prazer, esse privilégio sempre de poder estar fazendo assim, meu Deus. Abençoa todos os Teus filhos aqui presente, no nome de Jesus. Amém. Disse Jesus: tomai e bebei. Este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Ele é derramado por vós para a remissão de pecados. E a recomendação de Jesus é: bebei dele todos. O diácono, o obreiro, vai tomar na mão deles, colocar na sua mão, e daqui a pouco juntos nós vamos celebrar ao Senhor. Façamos agora cantando em nome de Jesus. A tua voz fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. A cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
a tua graça. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você pode declarar nesse momento: eu sou livre. Se você é lavado no sangue de Jesus, você é livre. Aleluia. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve sei. É assim que o sangue de Jesus te torna. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve sei. Glórias a Deus. Eu creio que você já está glorificando. Eu creio que você já está adorando. Eu creio que você já está lembrando de como seria desafiadora a nossa vida, como seria tão trágica a nossa existência, não fosse o sangue de Jesus Cristo remido pelos nossos pecados, não fosse o amor dele em oferecer a sua própria vida por nós na cruz do Calvário. Eu creio que você está dizendo: obrigado, Jesus, porque em ti eu sou nova criatura, eu sou livre, eu tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão com o Pai. Glória seja dada ao nome do Senhor. E com este sentimento é que nós poderemos agora tomar do cálice. O cálice que simboliza o sangue de Jesus, representa o sangue dele derramado pela nossa salvação na cruz do Calvário. E agora, como novas criaturas, nascidos de novo, nós podemos participar deste banquete, deste privilégio, desta bênção, estando no mesmo local, no mesmo propósito, adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Alguém que não recebeu o cálice, dê um sinal, por gentileza, para que possa recebê-lo. Glórias a Deus. Disse Jesus: tomai e bebei. Este é o cálice
do Novo Testamento no meu sangue. Ele é derramado por vós para a remissão de pecados. Bebei dele todos. Glórias a Deus. Recebe, Jesus, a adoração da tua noiva, da tua igreja, que o Senhor amou tanto, valorizou tanto, que não comprou apenas com coisas corruptíveis como prata e ouro, mas comprou com o teu precioso sangue. Obrigado, Senhor. Obrigado. A ti glória, a ti honra, a ti louvor, a ti adoração para sempre. Pelos séculos dos séculos. Hoje nós fazemos aqui, Senhor, na nossa vida limitada temporal, mas em breve tu nos arrebatará para estar contigo e adoraremos a ti pela eternidade. Viveremos sempre contigo. Ajuda-nos a estar prontos para este tempo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Eu quero convidar você para nós estarmos agora orando mais uma vez. Agradecendo a Deus por este privilégio que Ele nos proporciona. Este privilégio que Ele nos concede de estarmos aqui unidos celebrando o nome dEle. Mas ainda tem palavra de Deus. Ainda vamos receber a palavra de Deus. Já estão conosco aqui nossos amigos queridos, pastor Jean Max, a irmã Misilene. Já quero convidá-los para eles estar aqui no púlpito. E numa oração só, nós estaremos abençoando a vida deles, que vem lá do Rio de Janeiro. Deixa hoje o culto à noite ali na igreja, onde pastoreiam, na Assembleia de Deus ali no Rio de Janeiro, no campo de São Cristóvão, e tendo já ministrado de manhã para estar aqui conosco, nós os recebemos com muita alegria, nós os recebemos com muita gratidão a Deus. E eu quero, nesta hora então, já tê-los aqui pertinho, e eu quero dizer a vocês, nesta oração que nós vamos fazer agora, nós vamos também abençoar a tua vida financeira. Nós vamos também abençoar as tuas finanças. Porque enquanto a irmã Misilene vai cantar, também nós teremos a oportunidade de ofertar e dizimar. Alguns diáconos já passarão com envelope, caso você precise, deseje. Aqui nós não temos disponibilidade de máquina de cartão, mas se você deseja estar dizimando, eles vão distribuir os envelopes e você pode utilizá-lo. Também você pode fazer a sua oferta. Também pode entregar o seu carnê missionário. E nós vamos, em nome de Jesus, invocar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Quero convidar o presbítero Arthur, que também é secretário da diretoria da igreja, para que esteja fazendo esta oração, para que esteja invocando da parte do Senhor a bênção sobre a sua vida financeira. Agradecendo pela Santa Ceia que nós podemos participar. Apesar dos percalços, ter trazido o pastor Jean Max e a irmã Misilene mais uma vez entre nós, como demonstração da bênção do Senhor. E logo após esta oração, a irmã Misilene vai cantar, o pastor Jean Max vai pregar, nós vamos estar juntos adorando a Deus, eu tenho certeza que vai ser bênção do Senhor. E vamos estar ofertando, vamos estar dizimando. Então, quem tem o envelope, logo a partir da oração, já pode distribuir se alguém desejar. Também tem carnê missionário, né? Os irmãos podem recebê-lo. E eu quero perguntar a vocês se estão felizes, agradecidos a Deus por estar aqui,
por receber os nossos amigos pastor Jean Marques e a irmã Misilene. Pode buzinar, piscar o farol, acender o pisca-alerta, glorificar a Deus, exaltar ao Senhor. A Ele glória, honra, louvor, adoração e exaltação para sempre. Que bênção! Louvado é o nome do Senhor. E aí, dentro do seu carro, você pode glorificar sem máscara. Você pode levantar a sua mão também. Vamos orar juntamente com o presbítero Arthur. A paz do Senhor, queridos irmãos. Feche seus olhos e oremos nesse momento. Pai, mais uma vez nós somos agradecidos a Ti. Glorificamos o Teu nome pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de mais uma vez participar da Santa Ceia do Senhor. De podermos estar aqui reunidos neste parque para juntos cultuarmos a Ti nesta tarde tão maravilhosa. E agora, Senhor, eu peço a bênção e o cuidado do Senhor sobre a vida de todos os irmãos que estarão, a Deus, completando esta parte do culto com as suas contribuições, com os dízimos, com as ofertas que estarão oferecendo para o Senhor neste tempo. Nós te pedimos que o Senhor continue abençoando o celeiro dos teus filhos, que o Senhor continue prosperando a igreja do Senhor, que eles sejam supridos por Ti e possam a cada dia contemplar as maravilhas e as bênçãos do Senhor que seguirão todos aqueles que viverem a Tua palavra de uma forma por inteiro, Senhor. Deus, nós oramos pela vida da irmã Misilene, que estará em seguida aqui nos conduzindo em adoração. Usa a Tua serva mais uma vez de uma forma especial, com unção, com graça. Assim também como a vida do pastor Jean Marques, que estará ministrando-nos uma porção da Tua palavra. Abra o nosso coração, os nossos ouvidos, para que estejamos sensíveis à voz do Senhor e que sejamos mais uma vez ministrados por Ti de uma forma extraordinária, poderosa. Fortalece a Tua igreja, vivifica-nos neste tempo pelo Teu Espírito Santo. É a oração que nós fazemos, agradecidos, crendo no poder do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, Dr. Rodrigo Costa Frias, nosso amigo também, que se une a nós em ação de graças, em culto nesta noite. Deus te abençoe, te recompense. Irmã Misilene, louvando ao Senhor. Você adorando ao Senhor também com a sua contribuição, seu dízimo, oferta. E em seguida, pastor Jean Marques nos ministrando a palavra de Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Glória a Deus. É motivo de alegria, queridos, estar aqui. É o primeiro culto nesse formato que eu participo, né? E estou muito feliz porque nada vai parar a igreja do Senhor, amém? Nada vai fazer a gente parar. Quanto mais a igreja é intimidada, mais ela cresce. É isso que a gente vê ao longo da história, né, pastor? E é um prazer rever o nosso pastor Júlio, nossa querida pastora Delza, sua filha Júlia, né? Juliana, oh, glória. Que Deus abençoe essa igreja a cada dia mais e mais. Nós amamos os irmãos, nós temos os irmãos em grande estima. Que Deus possa continuar prosperando a vida dos irmãos aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor aí. Aleluia. Estamos aqui por causa dele, amém? Por isso que estamos aqui. Aleluia! A essência e o fundamento do plano de Deus. Colocaram cantado, é o playback. Ô, glória! Aleluia! É o playback, ô, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor, Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Glória a Deus. Eu não sei como está o teu coração aí, mas que você possa estar confiado, confiada no Senhor, porque Ele é poderoso para nos dar vitória. Aleluia. Que Ele possa estar no controle da nossa vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A essência e o fundamento do plano de Deus foi a obra redentora lá da cruz. Mediante a sua crucificação, quando o cravo perfurou a sua mão, as batidas do martelo eu pude ouvir. O carrasco dele se aproximou e bateu com força em sua face.
Mesmo assim Jesus não reclamou. O meu mestre que jamais pecou estava no madeiro em meu lugar, mediante a sua crucificação. A obra do inimigo foi desfeita. Já caiu por terra o acusador. Acharam que venceram o Senhor, mas só era o começo da nossa vitória. A morte não conseguiu vencer, o inferno teve que cair. Mediante a crucificação, recebi o selo do perdão, através do sangue de Jesus, através da morte lá na cruz. O mal não conseguiu prevalecer, porque só Jesus Cristo tem poder. Aleluia! É Ele quem dá a última palavra. Oh, glória! A essência e o fundamento do plano de Deus foi a obra redentora lá da cruz. Através do sangue que Jesus verteu, livrou-me do lugar que era meu. O madeiro não era o seu lugar, mas foi Ele quem pagou o alto preço. Comprou a minha alma com seu sangue. Cada gota de sangue que verteu simboliza uma alma para Deus. O seu sangue é a nossa comunhão, mediante a sua crucificação. A obra do inimigo foi desfeita. Já caiu por terra o acusador. Acharam que venceram o Senhor, mas só era o começo da nossa vitória. A morte não conseguiu vencer, o inferno teve que cair. Mediante a crucificação, recebi o selo do perdão, através do sangue de Jesus, através da morte lá da cruz. O mal não conseguiu prevalecer, porque só Jesus Cristo tem poder. Olha aí, Ele vai te tocar. Comece agora a glorificar. A cruz foi o começo da vitória. Ele morreu, mas vivo está. Ele está aí, se está Ele está aqui. É só glorificar. O homem das mãos perfuradas já chegou neste lugar. A morte não conseguiu vencer, o inferno teve que cair. Mediante a crucificação, recebi o selo do perdão, através do sangue de Jesus, através da morte lá da cruz. O mal não conseguiu prevalecer, porque só Jesus Cristo tem poder. Olha aí, Ele vai te tocar. Comece agora a glorificar. A cruz foi o começo da vitória. Ele morreu, mas vivo está. Ele está aí, se está Ele está aqui. É só glorificar. O homem das mãos perfuradas já chegou neste lugar. O homem das mãos perfuradas já chegou neste lugar. Oh, aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Glória a Deus! Enquanto eu louvo, Deus entra em ação. Vai quebrando as correntes, vai mudando situações. Então louve ao Senhor, adore o nome dEle. Aleluia! Que não venham ser as circunstâncias ruins que venham roubar o louvor dos teus lábios. Oh, glória! Sei que não é fácil adorar em meio à luta, mas é na prova que Deus muda a minha conduta. E assim vou vivendo e aprendendo. Eu sei que mesmo estando no deserto, Ele está. Deus
comigo, Ele não me deixará. Ele é tudo, meu amparo, meu abrigo. Oh, Jesus, eu te amo. Sei que quando louvo, o coração de Deus se alegra. O inimigo não resiste, cai por terra, pois ele não suporta ver um crente adorar. Mas eu não recuo, vou louvando a este Deus. Deus é comigo, Ele não me esqueceu. O importante é somente o adorar. Enquanto eu louvo, o inferno se abala, cadeias se rompem, Deus entra em ação. Deus quebra muralhas, o inimigo não resiste. O louvor de um cristão. Enquanto eu louvo, Deus entra em ação, vai quebrando as correntes, mudando situações. É louvando que Deus age, cura câncer, cura AIDS e não deixa restrição. Eu vou louvar, vou adorar, exaltar a este Deus que tudo pode, pois no momento e na hora em que eu preciso, Ele é o Deus que me socorre. Oh, aleluia! Glória a Deus! Sei que quando louvo, o coração de Deus se alegra. O inimigo não resiste, cai por terra, pois ele não suporta ver um crente adorar. Então adore a Deus, mas eu não recuo, vou louvando a este Deus. Deus é comigo, Ele não me esqueceu. O importante é somente o adorar. Enquanto eu louvo, o inferno se abala, cadeias se rompem, Deus entra em ação. Deus quebra muralhas, o inimigo não resiste. O louvor de um cristão. Enquanto eu louvo, Deus entra em ação, vai quebrando as correntes, mudando situações. É louvando que Deus age, cura toda enfermidade e não deixa. Oh, aleluia! Eu vou louvar, vou adorar, exaltar a este Deus que tudo pode, pois no momento e na hora em que eu preciso, Ele é o Deus que me socorre. Enquanto eu louvo, o inferno se abala, cadeias se rompem, Deus entra em ação. Deus quebra muralhas, o inimigo não resiste. O louvor de um cristão. Enquanto eu louvo, Deus entra em ação, vai quebrando as correntes, mudando situações. É louvando que Deus age, cura toda enfermidade e não deixa restrição. Eu vou louvar, vou adorar, exaltar a este Deus que tudo pode, pois no momento e na hora em que eu preciso, Ele é o Deus que me socorre. Vou adorar, vou exaltar. Oh, aleluia, Jesus, recebe, Senhor. Porque só Tu podes, Deus, nos dar vitória, vitória completa. Alegra, Senhor, o coração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Como é que o carro responde, né? Eu quero... olha aí.
Isso aí. É a paz do Senhor. Meus irmãos, que alegria estar aqui. Que alegria poder testemunhar da obra que o Senhor tem realizado através da vida dos irmãos aqui nesse lugar. Eu quero, de antemão, parabenizá-los pela iniciativa, por essa coragem, por essa ousadia de deixar bem claro para todo mundo que a marcha da igreja não pode ser detida. A igreja vai ser igreja, não importa em que tipo de mundo estejamos. Ela sempre vai brilhar no meio das trevas. E eu quero glorificar a Deus pela oportunidade de participar com os irmãos desse segundo culto drive-in. Quero aproveitar também a oportunidade para glorificar a Deus pela vida do pastor Júlio César, de sua querida família, pessoas muito preciosas, muito caras para nós. Eu quero, de fato, de coração, exaltar a Deus pela vida dele e quero aproveitar para parabenizá-lo também pelo seu aniversário, né? Os irmãos concordam de parabenizar o pastor Júlio também? Como é que o crente responde no carro aí mesmo? Aí, pastor, tá vendo? Pregador pentecostal gosta de barulho, gente. Pastor Júlio, Deus te abençoe. Que Deus lhe conceda muitos e muitos anos de vida. Louvamos a Deus pela vida do irmão. Trazemos um abraço da nossa igreja. Eu sempre fui da Assembleia de Deus na Ilha do Governador, como os irmãos bem sabem. Mas tem um ano que Deus nos chamou para assumir a frente, a liderança da igreja de São Cristóvão, no campo de São Cristóvão 338, onde estamos desde agosto do ano passado. Em outubro foi a nossa posse e eu quero glorificar a Deus pelo privilégio de estar pastoreando aquele lugar. Mas trago dos irmãos um abraço a cada um dos amados no nome do Senhor Jesus. Por favor, abra comigo a sua Bíblia no livro dos Juízes, no capítulo 13. Está dando um pouquinho de microfonia aqui no retorno. Se puder diminuir um pouco, eu agradeço. Juízes, capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso de número 7. É uma história muito conhecida, então eu acho que eu posso resumir a leitura começando no verso 7, que diz assim: Porém, disse-me, é a esposa de um homem chamado Manoá, que está dando a ele o relatório de um encontro que ela teve com o anjo do Senhor. E ela vai agora dizer o que o anjo disse, tá? Porém, disse-me, eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia de sua morte. Vou ler outra vez. Porém, disse-me, eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Meus amados, estamos falando de um homem chamado Sansão, ou melhor, de um menino chamado Sansão. E os seus pais ainda não tinham tido o privilégio do nascimento de um filho, porque a esposa de Manoá, a própria Bíblia diz isso, ela era estéril. Não é a mesma coisa de Isabel, por exemplo. Isabel, prima de Maria, o anjo do Senhor disse para ela, dizem que ela é estéril. Mas o Senhor, que conhecia a estrutura de Isabel, sabia que ela não era estéril, apesar de já ser uma mulher idosa, sem filhos. Mas a fama dela era que ela era estéril. Essa era a palavra na boca das pessoas, não era a palavra na boca de Deus. Mas no caso da esposa de Manoá, que nós não sabemos o seu nome, a Bíblia, o próprio Deus afirma que ela era estéril. Então, o seu ventre não tinha
recursos para gerar uma vida. Mas o Senhor visitou essa mulher. E quando ela tentou descrever a visita que recebeu do anjo do Senhor, ela disse: olha, a aparência dele era terribilíssima. É como está na minha tradução aqui, terribilíssima, no verso de número 6. E eu não tive coragem de perguntar o nome dele. Mas essa mulher, ela diz o que interessa. Olha, o que interessa é o seguinte, Manoá. Eu vou dizer a você qual foi o recado que o anjo do Senhor me deu. Ele disse que eu serei mãe de um filho. Ô glória! Ele disse que eu vou dar à luz, que eu vou ser mãe de um menino. E que a partir de agora, desde o momento que eu me encontrei com esse anjo, eu estou proibida, disse a mulher a mãe de Sansão, a mulher de Manoá. Eu estou proibida de beber vinho, de beber bebida forte e de comer coisa imunda, ou seja, coisas que são proibidas pela lei. E ele me proibiu de fazer essas coisas, porque o filho que Deus vai me dar será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia de sua morte. Nós temos muita coisa para refletir em cima dessa afirmação, em cima dessa promessa que o anjo fez a essa mulher. Mas eu quero destacar, antes de entrar na história propriamente dita de Sansão, eu quero destacar só um detalhe aqui, para que fique bem claro para todo mundo, até porque o vídeo, o culto está sendo gravado, né? Mas esse menino já é o grande e o completo projeto de Deus, desde os dias em que ele ainda estava no ventre. Ele não vira gente, ele não passa a ser um ser humano, ele não recebe promessas depois que ele sai do ventre. Ainda no ventre, ele já é gente, ele já é ser humano, ele já tem promessas de Deus, ainda no ventre. Então, essa ideia de que a vida começa só depois do nascimento, só depois do parto, não tem respaldo na Bíblia, porque o menino já tem com Deus um pacto, já tem com Deus uma aliança, ainda dentro do ventre de sua mãe. E a Bíblia diz que esse pacto vai durar desde o ventre até o dia de sua morte. Foi uma aliança que Deus fez com aquele rapaz, mesmo antes dele nascer. Aliás, ele só vem à vida porque Deus tinha para ele esse projeto. É claro que todos nós temos projetos. Deus tem projetos para cada um de nós. Ele tem um plano específico que, se a gente respeitar, nós seremos bem-aventurados. Mas nem todo mundo aqui sabe, muito menos desde antes de nascer, quais são os planos que Deus tem para nós. Às vezes é ao longo da vida, às vezes só depois que a maturidade chega, é que a gente começa a entender o que Deus realmente tem para nós. Enquanto isso, a gente vai batendo cabeça, vai se frustrando aqui e ali, vai frustrando outras pessoas também com as nossas atitudes. A gente vai aprendendo enquanto caminha. Isso quando temos temor de Deus. Porque quem não tem temor de Deus, passa a vida inteira e não consegue aprender nada do que diz respeito à vida eterna. Mas para algumas pessoas, esses são casos bem específicos na Bíblia, pontuais. Antes do nascimento dessa pessoa, Deus já determinou qual era a sua missão. Vou dar um exemplo fora do texto que estamos meditando. Um homem chamado Ciro. A Bíblia disse 150 anos antes desse homem nascer, cerca de 150 anos, a Bíblia diz que Ciro cumpriria toda a vontade de Deus, libertando Israel do cativeiro babilônico e devolvendo a ele a oportunidade de voltar para a sua terra natal. Antes de nascer, o homem já tinha um livro escrito com o que aconteceria na sua vida e quais eram as missões que Deus tinha para ele. Eu não sei se posso chamar isso de privilégio, porque me parece que é mais tranquilo viver por um certo tempo nessa inocência
de não entender o que Deus quer e aprender na experiência do que abrir os olhos, como por exemplo Sansão, abrir os olhos e nas primeiras instruções que recebe dos seus pais, já ouve os seus pais dizer: meu filho, você é nazireu de Deus. Alguém perguntou se ele queria ser? Não, ninguém perguntou. Alguém combinou com ele isso antes? Não, ninguém combinou. Esse é um projeto que Deus tinha para Sansão. Eu sei que ele quando começa a se conhecer como gente, já sabia que não podia cortar o cabelo, já sabia que não podia tocar em coisa imunda, não podia tocar em defunto, já sabia que não podia beber bebida forte ou vinho, nada disso. Ele já sabia que viveria uma vida de muitas restrições, uma vida de muitas privações, tudo isso por uma causa só, para honrar o que Deus tinha na vida daquele homem. E quando eu vejo Sansão, ainda vejo no sentido de imaginar, né? Vejo Sansão ainda na sua infância, percebendo que sua vida não será como a dos outros meninos. Todos eles, eu imagino a mãe de Sansão dizendo: meu filho, você não é todo mundo. Meu filho, você é escolhido por Deus. Meu filho, todo mundo pode, mas você não. Meu filho, qualquer um pode, mas você não. Por quê, mãe? Porque Deus tem um plano na sua vida, meu filho. Aprenda a respeitar e honrar o plano que Deus estabeleceu para você. Então ele pergunta: será que isso é privilégio? Será que é bom para uma criança crescer com um fardo desse sobre os seus ombros? Eu, sinceramente, aqui nesse momento não tenho resposta. Porque olhando para o plano eterno de Deus, eu diria aos irmãos: claro que é um privilégio. Nascer com uma programação já anunciada, já revelada, é maravilhoso demais. Eu diria, olhando para a eternidade, para os planos eternos de Deus, eu digo, é um privilégio. Mas olhando para a realidade da vida nua e crua, como ela é aqui embaixo, eu não vejo isso como privilégio. Eu não vejo isso. Todo mundo pode errar, meu filho, menos você. Todo mundo pode beber, meu filho, menos você. Todo mundo pode tudo, menos você. Só depois que você tem um encontro com Deus, só depois que você abre mão de toda a sua vida para ter o nome escrito no livro da vida, é que você começa a entender o que é ter uma vida de nazireu. Por quê? Eu vou explicar. Porque antes de você ter feito esse pacto com Deus, você podia tudo. Você era como todo mundo. Você tocava no que queria, dizia o que queria, pensava o que queria. Você reagia como bem entendia. Mas uma vez que você entregou a sua vida a Jesus, assim como no voto de Nazireu, você foi privado de muitas possibilidades. E ainda que Paulo diga assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece, você sabe que não dá para confundir essa palavra. Esse posso todas as coisas é no sentido de realizações, de conquistas, de abraçar os projetos de Deus, mas não no sentido de direito de fazer o que bem entendemos. Muito pelo contrário, o próprio Paulo fala quando escreve aos Coríntios: todas as coisas me são lícitas, mas você sabe o restante? Ele diz: mas nem todas me convêm. Então Paulo diz assim: olha, a gente até pode fazer, no sentido de ter capacidade para tal, mas não convém. Não convém, como também não convinha a Sansão que ele quebrasse o pacto de Nazireu. Posso todas as coisas, disse Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu preciso manter o controle. Por quê? Porque agora eu não estou vivendo mais para mim, aleluia, eu estou vivendo para Ele. Eu não vivo mais a minha própria vida, eu vivo a vida que é dEle. Eu preciso entender essa realidade para que o pacto que eu tenho com Deus não seja quebrado por um descuido,
Ei, preste muita atenção. Como é que um menino que é nazireu desde o ventre vai ter condições de levar a vida inteira sem quebrar o pacto de nazireu? Como é? Será que os seus pais mantinham uma vigilância severa sobre ele o tempo inteiro? Penso que não. Como é que os nazireus, pastor, lidavam com essa obrigação de um pacto tão duro quanto esse aqui, no ambiente daquele? Como é que eles lidavam com essa situação? Bom, tinham regras para os nazireus. E você conhece essas regras. Por exemplo, quando o nazireu cometia qualquer uma dessas faltas, tocou no morto, cortou o cabelo, aparou a barba, ou então bebeu vinho, se descuidou, transgrediu o pacto que fez, ele está condenado para sempre, pastor? Segundo a Bíblia, não. Graças a Deus que não. Ele vai ser rejeitado para sempre, pastor? Segundo a Bíblia, não. Graças a Deus que não. Por quê? Porque o nazireu, se quebrasse o seu pacto, ele tinha que se apresentar no santuário. Aleluia. Se apresentar ao sacerdote. E a Bíblia diz que quem encobre a transgressão nunca prosperará. Não é assim? Mas quem confessa e deixa, alcança o quê, gente? Me ajude? Misericórdia. Alcança misericórdia. Então, o nazireu que pecasse, que transgredisse, tinha que se apresentar ao sacerdote e confessar o seu pecado. E dizer, eu fiz isso, eu toquei no morto, ou então eu precisei enterrar um pai meu, alguma coisa assim, e não aguentei, me abracei com meu pai no seu velório. Enfim, ele tinha que confessar o que fez. E o que acontecia com ele? Ele tinha a sua cabeça raspada, cortava o cabelo do nazireu, ele pagava um sacrifício, um voto, ele tomava banhos de purificação, e depois de 7 dias, que ele passasse por aquela humilhação, o seu pacto estava restabelecido. E aí eu aprendo e glorifico a Deus por isso. O nosso Deus é Deus de novas oportunidades. Eu sei que isso parece apenas um chavão, mas é uma realidade espiritual. Por quê? Porque o nazireu, que tinha a obrigação de ir até o fim da vida, até a sua morte, sem transgredir nenhum desses aspectos da lei que lhe caracterizava, ele tinha de Deus a oportunidade de recomeçar. Aleluia! É esse o grande privilégio de ser um cristão. Ser cristão não me faz imune ao pecado. Ser cristão não me faz isento ao pecado, inalcançável pelo pecado. A gente peca, a gente tropeça, a gente cai. Aliás, a Bíblia até afirma, né? O justo cairá 7 vezes. Ela podia ter dito assim, pode ser que o justo caia, já daria um alívio. Ela podia dizer assim, se porventura o justo cair, era um alívio bem maior ainda. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, o justo cairá. Já está dito assim, o justo cairá. Então cair também é coisa do justo. E eu não estou aqui promovendo pecado, muito pelo contrário. Cair também é coisa que acontece com qualquer um de nós. Tropeçar no falar, tropeçar no pensamento, tropeçar em alguma atitude, tropeçar em alguma resposta às emoções. A toda hora a gente tropeça. O justo cairá, diz a Bíblia, mas não ficará prostrado. Oh, glória! Essa é a diferença. A grande e gritante diferença entre o justo e o ímpio. Os dois tropeçam, os dois caem, mas o ímpio gosta de andar caído. O ímpio se apaixona pelo pecado e não tem remorso nenhum sobre ele. Mas o cristão não. O justo, quando cai, clama pela misericórdia, estende a mão ao céu e Deus o coloca de pé. É o que diz a Bíblia. Ele cairá, mas não ficará prostrado. O Senhor sempre o levantará. Aleluia! O Senhor sempre o levantará. Essa é a promessa de Deus. Então assim acontecia com o nazireu. O senhor está aqui porque
aquele cabeludão chegava diante do sacerdote, e o sacerdote perguntava para ele: você está aqui por quê? Ele disse: então, sacerdote, eu estou trazendo esse cordeiro, porque não sei se o senhor sabe, eu sou um nazireu de Deus desde o meu nascimento. E o que é que você quer aqui? É que eu bebi, sacerdote. Eu estava com alguns amigos e eu não me contive, eu não vigiei e eu bebi. Mas eu não quero ficar longe do meu Deus. Eu não quero perder a comunhão com o meu Deus. Se ainda houver esperança para mim, sacerdote, aceite esse meu sacrifício. Libere uma bênção sobre a minha vida, porque eu quero cumprir a vocação que Deus me deu no ventre da minha mãe. Aleluia. Ele era forçado a raspar a sua cabeça naquele dia. Para quê? Para deixar claro para todo mundo: estou recomeçando. Aleluia. É uma humilhação, pastor, é uma humilhação. É sim uma humilhação. Mas não é uma humilhação que produz morte, muito pelo contrário. É uma humilhação que me coloca de novo no caminho da vida. O que é que o nazireu está dizendo quando volta para casa com a sua cabeça rapada? Eu vou recomeçar. Não escondi o meu pecado, não escondi a minha transgressão. Confessei e deixei, e aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Deus ainda cumprirá as promessas que me fez quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. Oh, glória! Então acho que alguém deu glória ali atrás. Eu ainda viverei o cumprimento das promessas de Deus que me foram feitas ainda no ventre da minha mãe. E eu acho que depois dessa explicação toda, você já consegue entender o porquê que as coisas aconteceram com Sansão do jeito que aconteceram. Sansão, primeiro, ele resolve se enamorar de filhas que não pertenciam a Israel. E ele começa a colocar em risco o seu voto de nazireu. Sansão também mata um leão. E dias depois, na carcaça daquele leão, encontra mel na carcaça, nos ossos do leão. Pega o seu mel, come e ainda leva para casa. Sansão também participa de festas de filisteus, regadas a muita bebida e muita orgia. Até em prostíbulo, Sansão foi parar. E em nenhuma dessas situações, Sansão apareceu na frente do sacerdote para dizer ao sacerdote: pequei contra o céu, pequei contra Deus, e gostaria da misericórdia do Eterno para recomeçar a minha vida. Em nenhum momento. Ele foi protelando. Por que ele não confessou, pastor? Talvez para não voltar para casa sem a cabeleira. Por quê? Porque ao voltar para casa sem a cabeleira, todos saberiam do pecado. Esse rapaz quebrou o pacto que fez. Ele não era nazireu? Era. Por que ele está sem as tranças? Por que ele está sem o seu cabelo? Certamente porque pecou contra Deus. Se você não colocar o seu pecado para fora, mais cedo ou mais tarde ele vai aparecer sozinho, com ou sem a sua permissão. Eu vou repetir: se você não colocar o seu pecado para fora, mais cedo ou mais tarde, ele vai aparecer sozinho, sem a sua permissão. E o pior é que quando ele decidir aparecer sem a sua permissão, ele já vai vir com a fatura, com juros e correções monetárias, como é o caso de Sansão. Qual seria o prejuízo que diante de um pecado Sansão viveria se fosse voluntariamente ao sacerdote e clamasse pela misericórdia e voltasse para sua casa sem a cabeleira? Qual seria o preço? A vergonha, uma chocarrice, uma risada, um olhar torto de alguém, que isso acontece. Lamentavelmente, eu gostaria muito, em nome de Jesus Cristo, de ver o tempo em que a igreja deixará de ser um ambiente ácido para quem pecou. Como assim, pastor? É porque a gente luta tanto pela santidade,
que quando a gente sabe que alguém pecou, a gente costuma reagir com acidez, com olhar torto, com crítica, com julgamento. E isso não devia ser o nosso legado. Pelo contrário, Jó nos ensinou isso. Ele disse ao amigo aflito, o irmão deveria oferecer misericórdia. Deveria oferecer a mão amiga. Ao que caiu, a Bíblia diz, é para quando vocês são dois, se um cair, o outro levanta ele. Não é para pisar, não é para acabar de humilhar quem está humilhado, não, pelo amor de Deus. Nós precisamos arrancar do nosso meio esse ambiente ácido que nos leva a julgar quem tropeçou e quem caiu. Por quê? Porque todos caem, todos tropeçam, todos mais cedo ou mais tarde quebrarão em algum ponto o seu pacto com Deus. E vão precisar da misericórdia de Deus e também da misericórdia da igreja. Porque por causa da acidez de alguns lugares, e eu acredito que não é o caso específico aqui, mas por causa dessa acidez de alguns lugares, a pessoa que caiu e queria se levantar, não conseguiu, porque a acidez do ambiente religioso e farisaico foi tão severa contra ele, que ele não teve nem a chance de levantar a cabeça e tentar olhar para cima de novo. Porque não aceitaram que ele se reposicionasse diante de Deus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, aliás, na primeira carta, capítulo 5, o apóstolo Paulo critica um homem que se deitou com a mulher do seu pai, teve relações com a própria madrastra. Meus irmãos, que coisa horrorosa, que pecado terrível. Eu também me escandalizo demais com isso. Eu ficaria extremamente enfurecido com tamanha bestialidade. Mas vejam que até na palavra de Paulo, que a gente não consegue entender completamente, há um som, há um tom de misericórdia. Ele diz, sobre esta pessoa, sobre este que fez isso, eu rogo a Deus que ele seja entregue, que o corpo dele seja entregue nas mãos de Satanás. Irmão, quando a gente vê Satanás entrar na história, a gente já assusta, né? Eu rogo que o corpo dele seja entregue na mão de Satanás. Meu Deus, esse Paulo é louco. Paulo não tem misericórdia. E um dia desse um amigo meu falou, pastor Jean, a gente tem que orar para pegar esses ministros de não sei de quem, esses políticos de não sei de onde, e entregar todos eles na mão de Satanás. Eu falei, calma rapaz, espera aí, tenha misericórdia. Não, está na Bíblia. O problema é a pessoa não querer entender o contexto, né? A questão é que ali em Corinto, as pessoas estavam tratando aquilo como coisa normal. Não, o pecado nunca será normal em nosso meio. Coloque isso para dentro do coração. O pecado nunca será normal em nosso meio. Ele sempre deverá ser tratado como algo que não pode continuar entre nós. Mas quando ele acontecer, não aproveite para tripudiar. Não aproveite para humilhar quem caiu. Pelo contrário, ofereça a ele a chance de recomeçar. Oh glória! Porque Paulo disse, eu rogo que o tal seja entregue na mão de Satanás para a destruição do corpo, para que ao menos, olha que lindo, para que ao menos a alma seja salva. O que é que Paulo está tentando explicar para mim? Tomara que ele tome algum prejuízo, aqui ó, embaixo do céu. Tomara que a vida dele se complique aqui. Tomara que Deus aperte ele no estreito. E ao menos a alma seja salva. Por quê? Porque se essa carcaça aqui, ó, se esse tabernáculo se destruir, mas o meu nome voltar a ser escrito no livro da vida, eu ainda sou mais que vencedor para a glória de Deus Pai. Você está entendendo? Pela destruição do corpo, ao menos a alma seja salva. Então Nazireu tinha que procurar o sacerdote e dizer, eu quero outra oportunidade. Eu quero recomeçar. E que Deus conceda a todos que tropeçarem a oportunidade de tentar outra vez. Imagine você fazendo um ar livre, o ímpio está te ouvindo, você faz o apelo para ele, e na hora que ele ouve o apelo, ele decide não abrir o coração. Aí você fica indignado porque você fez tudo o que deveria fazer. Você pregou a palavra com seriedade, tentou convencê-lo do pecado, mas mesmo assim ele disse não para você. Eu já vi gente
dizer assim, cuidado aí na hora de atravessar a rua. Misericórdia. Mas também já vi outros que disseram assim, que Deus lhe conceda uma nova oportunidade. Que Deus lhe dê a chance de ouvir um apelo igual a esse outra vez. Isso muda tudo. Então Sansão, que teve todas as oportunidades para ir ao sacerdote e confessar cada um dos seus pecados e alcançar misericórdia, negou todas as oportunidades que Deus lhe deu, até a hora que não tinha mais como escapar. E a Bíblia descreve talvez uma das piores frases que eu já vi em todo o livro bíblico. Qual é, pastor? A Bíblia diz que em determinado momento, quando os Dalila corta o cabelo de Sansão, ele se levantou e disse, levantar-me-ei como das demais vezes, e irei ter contra os filisteus. Mas ele não sabia, gente, ele não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Ele não tinha, o Espírito saiu e não se despediu, não anunciou que estava saindo. Ele pensou que poderia contar com a presença do Espírito Santo e já não podia mais, porque o Espírito de Deus se removeu da vida daquele homem. E isso tem acontecido ainda com muitos de nós. Não confessam, não deixam, vão protelando, vão segurando, vão deixando para depois, e quando menos esperarem, vão perceber que o Espírito Santo se ausentou de sua vida. Pastor Jean, me fala aí, é assim que termina? Não, graças a Deus não é assim que termina, aleluia, graças a Deus, esse não é o final da história. Sansão brincou com coisa séria, Sansão tocou no que não podia ter tocado, Sansão pegou coisa doce no meio de coisa imunda e trouxe para dentro de casa, porque o pecado tem o seu sabor, pastor Júlio, a gente sabe disso. Sansão foi até onde não podia ter ido. A pesada mão de Deus vem sobre ele. Ele percebe o juízo severo de Deus, quando Deus simplesmente libera para que ele seja capturado, para que ele seja ferido. Sansão perdeu os olhos, arrancaram os olhos de Sansão. E aí fizeram com ele, pastor, o que ele mesmo devia ter feito. O que ele mesmo devia ter feito. O que é que fizeram com ele? Rasparam sua cabeça. E humilharam ele. Ele mesmo devia ter feito isso. Ele devia ter raspado sua cabeça. E devia ter se humilhado. Quando a gente celebra a ceia do Senhor, nós chegamos no versículo 28, que diz assim, examine-se, pois, o homem, me ajude, a si mesmo. E assim coma desse pão, beba deste cálice. Porque quem come e bebe indignamente, não discernindo o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Mas porque se nós, olha aí, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo mundo. Não seríamos condenados com o mundo. Então, entenda isso aqui. O segredo é, antecipe-se, julgue, condene você mesmo. Eu sei que esse é um tempo em que as pessoas dizem, irmão, não se condene. Não se condene se Deus te perdoou. Se Deus já te perdoou, não se condene. Mas se você ainda está em pecado, você mesmo precisa se condenar. Você mesmo precisa dizer, ei, você aí é o culpado, olhe no espelho e se denuncie. Se entregue à sentença divina. Como o filho que olha para Deus e diz assim, é justo quando me julgas e quando me condenas. Por que ele está dizendo que Deus é justo? Porque ele reconhece que é pecador. E quem se julga a si mesmo não será condenado com o mundo. Esse é o segredo. Sansão devia ter se antecipado, devia ter se julgado, ter raspado a cabeça e recomeçado o seu voto de nazireu. Porque essa oportunidade você tem. A oportunidade de começar outra vez.
a oportunidade de se reconciliar e de caminhar segundo o projeto que Deus tem para a sua vida. Algumas pessoas, se elas rompem, elas quebram o pacto, por exemplo, de chamado, de vocação que Deus tem. Deus tem uma vocação para ela, ela sabe que é vocacionada, mas ela quebra esse pacto, ela se envolve com o que Deus não quer que ela se envolva, e numa hora como essa, ela começa a ouvir o Espírito de Deus dizendo: ei, é hora de recomeçar. Diga que você pegou a estrada errada, volte para o centro da minha vontade, e eu te darei a chance de cumprir o projeto que eu tenho na sua vida. É assim que Deus quer que a história termine. Sansão não se julgou, não se antecipou, não se autocondenou, então acabou sendo condenado pelo mundo. O que ele não fez por livre e espontânea vontade, foi forçado a fazer pelas mãos dos filisteus, quando primeiro lhe rasparam a cabeça. E aquele nazireu, herói de tantas vitórias, que humilhou tantas vezes o seu inimigo, agora passa calvo, passa com a cabeça raspada, em direção ao presídio dos filisteus. Se ele não queria que as pessoas descobrissem que ele tinha pecado contra Deus, agora todo mundo já sabe. Foi contado em cima dos telhados o que Sansão fez contra Deus. Seus olhos foram arrancados e ele virou um espetáculo para o mundo. Virou palhaço, empurrando uma pedra de moinho. E na grande celebração do deus Dagon, estava combinado para fazerem a maior de todas as humilhações. E aí, irmãos, está na hora da gente adorar o Senhor, sabe por quê? Porque a Bíblia deixa claro que enquanto ele estava preso, o seu cabelo crescia. Por que crescia? Porque Deus estava dizendo a Sansão: se você quiser, a gente recomeça. Se você quiser, a gente retoma de onde paramos. Porque eu sempre me perguntei quando era mais novo. Eu pensei assim: por que foi que os inimigos não mantiveram o cabelo de Sansão raspado? Por quê? Já que o segredo dele, segundo dito para Dalila, sua força estava nos seus cabelos. Eu me perguntava assim. Eu sempre me questionei. Então, se eu sou um soldado filisteu, eu não permitiria que o cabelo de Sansão crescesse. Não permitiria, para mantê-lo fraco. Só que tanto o filisteu como o próprio Sansão sabia que a força dele não vinha dos cabelos. A força dele vinha do pacto, da aliança, do compromisso que ele tinha com Deus. O que os filisteus não sabiam, porque não entendiam isso, é que Deus é Deus de novas oportunidades. É que Deus é Deus de recomeço, de novas chances. É que Deus é um Deus de braços abertos, que diz assim para o pecador: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eles não sabiam disso. E a Bíblia diz: o cabelo dele crescia. Claro, não cresceu o suficiente como cresceu ao longo de uma vida inteira. Claro, não estava no tamanho que estava antes de ser cortado. Então não é o cabelo que explica aquela força que derrubou as colunas daquele gigantesco templo. Onde é o segredo, pastor? O pacto está refeito. Deus aceitou Sansão de volta. E se você está ouvindo a voz do Espírito de Deus aí dentro desse carro, assim o Senhor lhe diz: eu também te recebo de volta. Aleluia. Eu também te aceito de volta. Se você desejar, o nosso pacto está refeito. Se você desejar,
Hoje a gente começa de novo uma história de aliança e você cumprirá o chamado que eu fiz na sua vida. Você está me ouvindo? E claro que para o perfil de um pregador pentecostal, fica difícil saber que tipo de reação você está tendo aí no seu coração. Que tipo de impacto a palavra está produzindo em você. Mas, como eu não confio nos meus olhos, eu confio em Deus que está entre nós. Eu gostaria de fazer um convite para você. Eu gostaria de fazer um convite para você. Qual é o convite, pastor? Que você venha hoje aqui, saia daí do seu carro, traga sua máscara, não se preocupe. Ninguém vai tocar em você. Mas eu convido que você que quer hoje recomeçar a sua vida com Deus, refazer a sua aliança, retomar de onde você parou, aceitar essa misericórdia e essa graça de Deus. Eu sei que você acredita nisso, senão você nem viria a esta reunião. Pastor, mas se eu atravessar daqui do meu carro até esse altar, eu vou me expor diante das pessoas, exatamente como Sansão deveria ter feito. Mas como foi dito aqui, quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Eu não vou perguntar o que você fez, não vou perguntar que tipo de passado você tem. Eu só vou pedir a Deus que refaça o pacto, a aliança dele que ele tem contigo. E escreva o teu nome no livro da vida, para você voltar para casa hoje transformado. Então, se você quer hoje entregar sua vida a Jesus, ou se reconciliar com o Senhor, eu carinhosamente te desafio para que você saia aí do seu carro e venha aqui à frente. Nós vamos orar por você. Não é um espetáculo, não é uma casa de horrores, muito pelo contrário, é uma casa de vida. E eu queria que, enquanto o nosso ministério aqui adora ao Senhor, que você saísse do seu lugar. Nós vamos orar por você. E eu sei que Deus vai começar uma nova história na sua vida. Você está com a oportunidade, saia do seu lugar. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. E você, se desejar. Aí nessa hora fica um crente, a pessoa dizendo assim: se alguém for, eu vou junto. E se você tomar o privilégio de ser a primeira pessoa a rasgar esse véu que separa e fazer uma aliança com Deus hoje, daqui a algum tempo, quando perguntarem quando é que a sua vida foi transformada, você vai dizer: foi num culto drive-in que nós fizemos. Eu estava lá dentro daquele carro, mas Deus falou comigo e eu entendi, está na hora de começar uma história nova com Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Estamos lhe esperando. É noite de você fazer uma aliança com o Senhor. Glória ao maravilhoso nome de Jesus. Podem cantar. Glória a Deus. Está vindo um rapaz ali. Se você se alegra com a decisão dele, faz um barulho santo aí para Jesus. Teu amor que não falha. Glória a Deus. Em nome, isso, pode buzinar, pode piscar o farol, pode celebrar ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso. Pastor Luiz Cláudio, por favor, venha aqui orar, agradecer a Deus, e enquanto vocês vão comer bolo, o Ministério de Louvor vai nos ajudar a fazer isso com muita alegria. O bolo já vem numa marmitex, já vem com garfinho, o Guaravita já vem lacradinho para você. Igualmente os obreiros vão colocar na sua mão. Convido você a não sair sem participar. Então, eles já vão começar a servir. Pastor Luiz vai orar para que esse alimento seja bênção na sua vida, para que o Anderson que nos cedeu este lugar seja ainda mais abençoado com a sua família. Obrigado, Anderson. Este lugar tem sido uma bênção de Deus e para os propósitos de Deus. Então, em nome de Jesus, que o Senhor seja contigo. Obrigado, pastor Jean Max.
ele vem, traz presente para mim, vai levar um presentinho também da igreja. Deus abençoe a sua vida, irmã Misilene, que o Senhor seja com vocês. Glórias a Deus. E vamos, em nome de Jesus, continuar servindo ao Senhor. Daqui a pouco, culto no templo. Isso, pastor Luiz orando, e você já pode recebendo o bolo, o obreiro vai colocar na sua mão, tem o garfinho aí, tem a bebida, pegue para quem está no seu carro, quem for que está aí, né? Apesar de marmitex não vai dar para levar para quem está em casa, porque nós fizemos para os inscritos, tá bom? Então, que Deus abençoe todos que estão aí, participe com alegria, celebrem. Pastor Luiz Cláudio, ore por favor pelo retorno do pastor Jean Max, da minha irmã Misilene. Isaías Joca já chegou, está aí com a gente 2 semanas, boas-vindas. Vem lá do Ceará, esse filho na fé, do coração querido. Muito bom tê-lo aqui. Pastor Luiz, orando ao Senhor. Amado Deus, eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecemos a Ti, ó Deus, por esse momento lindo, Pai, momentos especiais e ímpares com o Senhor. Meu Deus, mais uma vez, tu tens proporcionado, Deus, de podermos estarmos aqui, onde tivemos, ó Pai, o privilégio para Te adorar e Te glorificar, Senhor, de exaltar o Teu nome. Agradecemos a Ti, ó Deus, de poder aqui sentir a presença, aleluia, poderosa, gloriosa do Espírito Santo, que tem sido real, que tem sido notório no nosso bem, nossas vidas, nesse lugar. Agradecemos a Ti, ó Deus, ó meu Senhor, agora pela mensagem, a palavra que foi aplicada no nosso coração, Senhor, nessa tarde, ó Deus, ao qual estamos saindo daqui, Deus, alimentado, fortalecido pelo poder da Tua palavra. Pai, oramos, papai, por cada um de Teus filhos, meu Senhor, nesta noite, Pai. Pai, ao sairmos daqui, vosso lar, leva a Tua paz em segurança, meu Senhor. Acampa Teus anjos ao nosso redor, cobre-nos com o Teu sangue, coloca sobre nós a proteção do Senhor. Assim oramos, Deus, agradecido no nome santo, poderoso de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, que as consolações do Espírito Santo, seja sobre a vida de todos aqueles que são quebrantados diante de Deus, sensíveis à voz do Senhor, se rendem aos seus propósitos, se consagram como um verdadeiro nazireu de Deus. E esses que recebem buzina, acende o farol, pisca alerta, manifesta-se e adoramos a Deus enquanto você come seu bolo.